Senhoras e senhores, boa noite. Em nome da excelentíssima senhora desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e do excelentíssimo senhor desembargador Leonardo de Noronha Tavares, diretor-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, saudamos a todos que participam do webinário As principais alterações na nova Lei de Licitações e Contratos, que terá como palestrante a doutora Ariane Brito Causatias e, na mediação, o doutor Maurício Otávio Almeida Júnior. E, nesse momento, para fazer a abertura oficial desse webinário, usará da palavra o desembargador Leonardo de Noronha Tavares, diretor-geral da Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará. Boa noite, senhores e senhoras, magistrados e magistradas, servidores e servidores e demais participantes deste webinário, as principais alterações da nova Lei de Licitações e Contratos. É uma honra para a Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará receber como palestrante a professora doutora Ariane Causatias, de currículo invejável e reconhecido domínio das matérias administrativas. Com toda certeza aprenderemos muito. Da mesma maneira, feliz em termos como mediador desse evento o coordenador de contratos e convênio do TJ Pará, Maurício Almeida Júnior, de competência inquestionável. O tema é de enorme relevância e pertinência, pois a administração pública já conhecia e dominava satisfatoriamente as diretrizes, procedimentos, regras e princípios da legislação que regulamenta as licitações e contratos administrativos no Brasil, em especial os fundamentos das leis 8.666, 10.520 e 12.462. Agora, com o início da vigência da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, estamos diante de novos desafios. E mesmo que ainda tenhamos algum tempo para nos adequarmos, ainda que haja um período de coexistência entre as antigas legislações e a nova lei, é preciso dar passos firmes rumo ao entendimento dos procedimentos licitatórios e contratuais. A Escola Judicial do Pará entende que hoje um primeiro passo está sendo dado. Desejo a todos e a todas um excelente evento. Muito obrigado. Bom, iniciamos agora, então, o webinário As principais alterações na nova Lei de Licitações e Contratos, que contará com um palestrante, Ariane Brito Causatias, que é doutora em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, mestra em Direito pela Universidade da Amazônia, professora adjunta 4 da Universidade Federal do Pará, professora titular 1 de graduação e do programa de pós-graduação em Direitos Fundamentais da Universidade da Amazônia e assessora do Procurador-Geral de Justiça. E a mediação ficará por conta do doutor Será que ele fugiu? Eu acho que o Saulo caiu. O Saulo caiu. Bom, a remediação vai ficar por conta do doutor Maurício Otávio de Almeida Júnior. Doutor, você tem a palavra. Obrigado, desembargador. Obrigado. É uma honra participar desse webinário. É uma honra o convite feito pela escola. Uma honra enorme participar
desse evento dessa magnitude com a minha professora da graduação, professora do mestrado, Ariane Cal, qual tenho um orgulho de chamar de mestre, minha mestre. É um prazer inenarrável. A nova lei de licitação, fazendo um breve apanhado para passar a palavra para a doutora Ariane, que é a pessoa que todos nós queremos ouvir nesse momento, foi muito comentada e muito almejada durante muitos anos. A 8666 é de 93, então temos aí um longo período sem significativas mudanças normativas, e essa nova lei de licitação sempre foi muito almejada. E no dia 1º de abril de 2021 veio a 14.133, um pequeno código de licitação, né, doutora, como a gente já conversou, 200 artigos, nada muito simples, mas bastante abrangente e bastante importante, né, dentro da conjuntura que a gente vive no nosso país. Antes de dar a palavra para a doutora Ariane, eu queria ponderar algumas situações importantes. Perguntas, fiquem à vontade para perguntar pelo chat. Todas as perguntas vão ser lidas e vão ser endereçadas à doutora Ariane. Esse webinário, muito mais do que uma palestra, do que uma aula, é uma conversa, no intuito de colaborar com o entendimento dessa nova legislação. É uma nova legislação que tem pouquíssima jurisprudência, que pouquíssimos órgãos já estão atuando dentro dos parâmetros da nova lei, em função desse lapso temporal de 2 anos que nós temos ainda para utilizar a 8666 em paralelo à nova lei. Então, os órgãos ainda estão se adaptando, ainda estão se capacitando, os capacitadores ainda estão montando seus cursos. Então, eu parabenizei a doutora Ariane pela iniciativa e pela coragem de desbravar um terreno praticamente inexplorado, pelo menos até a data de hoje. Então, vamos começar uma conversa, vamos conversar um bate-papo entre pessoas que já trabalham no meio, entre pessoas que atuam com licitação, magistrados experientes, servidores experientes, que já trabalham com isso. Então, é muito mais uma colaboração do que uma palestra. Como a nova lei de licitação é muito ampla, a doutora Ariane sugeriu um recorte muito oportuno para a gente focar em cima dos aspectos licitatórios da nova lei de licitação e contratos. Considerando a abrangência, seria muito difícil fazer um webinário com a qualidade que a doutora Ariane preza em todas as participações dela. Falar de 200 artigos em 1 hora, em 40 minutos, seria inviável, né? Então, no final do webinário vai ter um link para todos os participantes fazerem a avaliação desse evento. Tá? Eu conto com a avaliação de todos, com a participação de todos, é importante para a escola. Agradecer novamente à escola, e eu já falei muito, vou dar a palavra para a doutora Ariane Cal, minha professora, minha mestra, que eu tenho o maior orgulho de ter estado na sala de aula com ela. Professora, a palavra é com a senhora, estamos aqui para lhe ouvir. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer à Escola Judiciária do Pará pelo convite, pela lembrança do meu nome, especialmente na pessoa do diretor-geral, excelentíssimo senhor desembargador Leonardo Noronha, a quem tenho o privilégio de dividir nessa sala, e ao querido Maurício, né, Júnior, que foi meu aluno, acho que há tantos anos atrás, Maurício, logo no início da caminhada, mas é sempre uma alegria enorme estar aqui e rever a todos. Bem, boa noite também aos servidores do Tribunal de Justiça, desembargadores, juízes que estão, por acaso, em algum momento assistindo essa palestra. Bem, como muito bem disse o Maurício, a nossa ideia hoje é conversar. Né, conversar porque provavelmente muitas das dúvidas que os senhores podem ter, provavelmente são dúvidas que eu ainda tenho. Né? Hoje mesmo eu pesquisei se existia algum órgão público que já estivesse utilizando licitação com base na lei nova, e não existe ainda, nós não temos editais para isso. Mas é importante, pelo menos de uma forma didática, nós trabalharmos um pouco da lei, especialmente dentro desse aspecto licitatório, o que mudou, o que não mudou para o nosso dia a dia, que efetivamente trabalhamos com esse tema.
Bom, para isso, eu quero voltar um pouquinho ao passado e dizer a vocês que a administração pública brasileira, até hoje, ela se organiza com base no Decreto-Lei 200 de 1967. Portanto, um decreto-lei editado há mais de 53 anos atrás, cuja base ideológica era um regime antidemocrático. Se analisarmos bem o regime de trabalho no setor público hoje, ele não é tão diferente quando da aprovação do texto originário de 32 anos atrás. A sensação é que o regime jurídico da administração pública brasileira e dos seus agentes, ele se tornou uma espécie de colcha de retalhos, né, com pedaços de tecidos mais novos sobrepostos a uma trama mais antiga, e a doutrina até hoje, embora tente se debruçar e entender toda essa trama, ela não conseguiu muito bem arrumar a casa até os dias de hoje. O que acontece é que esse vácuo teórico, né, efetivamente, ele é um pouco problemático para o direito administrativo. E ele se mostra com uma necessidade de atualização da administração pública em pleno século XXI. O que implica necessariamente na necessidade da administração pública investir em novas tecnologias, uma modernização para os institutos que dizem respeito ao direito administrativo, para que eles possam funcionar de uma maneira mais admirável nesse mundo novo. Portanto, vem se falando numa ideia de quarta revolução industrial, com a chegada de um crescimento exponencial da capacidade da computação e a combinação de tecnologias, sejam elas físicas ou digitais. Mas como incluir a administração pública dentro desse cenário? E aí, olhem bem o que aconteceu. O direito administrativo do século XX, portanto, do século passado, a fonte teórica da Lei 8666, optou por um modelo de Estado democrático de direito, pautado pela separação dos poderes, pautado pela legalidade, com uma tímida participação popular, embora isso seja preconizado na nossa Constituição, e um controle da administração pública. Mas tudo isso pautado num modelo de administração pública burocrática, que perdurou até o final do século XX, quando foi promulgada a Emenda Constitucional número 19 de 98. A pandemia da Covid-19, ela acelerou o futuro. Ela colocou a sociedade diante de desafios para os quais ela não estava pronta da noite para o dia. E nós nos vimos imersos em tecnologias digitais que estão medindo a nossa vida cotidiana e encurtando os nossos espaços físicos. Nós trabalhamos, nós consumimos, nós socializamos, nos entretemos no mesmo local. E dessa experiência, certamente, nós não sairemos incólumes, com toda certeza. E a gestão pública, ela deve se adequar com certa velocidade para se tornar um facilitador desse modelo numa sociedade que vem sendo conhecida como uma sociedade 4.0. E os órgãos governamentais, eles foram lentos para implantar essa tecnologia dentro dessa nova sociedade. E, obviamente, o que se quer da administração pública dentro dessa sociedade 4.0? Se quer que haja uma maior democratização dessa gestão, para melhor obtenção desses resultados tão almejados pela administração pública. Nós queremos maior profissionalização na função pública, querendo que pessoas mais capacitadas adentrem dentro dessa administração, novas tecnologias na gestão dessa administração e, fundamental, mecanismos de governança. Essa governança, ela vem sendo um dos campos mais importantes nos quais se constatam significativas transformações que estão em curso na administração pública. Isso, inclusive, faz parte da PEC 32, que é um projeto de emenda à Constituição que corre no Congresso Nacional para ser uma nova diretriz ou um novo projeto de reforma da administração pública brasileira, amparada nessas novas concepções do século XXI. E aí, o que aconteceu? No dia 1º de abril, isso não é mentira, é verdade, de 2021, entrou em vigência a Lei 14.133, que estabeleceu um novo regime de licitações e contratos no Brasil. Detalhe, essa lei ela emprega cerca de 20 mil palavras, ela tem 1.400 normas que são divididas pelos seus 194 artigos. E, claro,
para muitos administrativistas, isso não é uma mera lei de licitação, ela se expõe quase como que um verdadeiro código licitatório. E essa entrada em vigor, ela é sem vacatio legis. Por quê? Porque pelo artigo 194 da lei, ela entra em vigor na data de sua publicação. E aí, imediatamente, a Lei 14.133, ela já revoga, já de imediato, já revogou. Os artigos 89 a 108 da Lei 8666, que tratam dos crimes e das penas na licitação, remetendo para o Código Penal a sua disciplina, inclusive agravando as penalidades. O que antes a maioria eram penas de detenção, agora é reclusão mesmo. E, consequentemente, além de já ter revogado de cara os artigos 89 ao 108, ela também revogou a Lei 8666, antiga Lei de Licitações e Contratos do Brasil, a Lei 10.520 de 2002, que era a Lei do Pregão, e a Lei 12.462 de 2011, que era a Lei do RDC, aquele regime diferenciado de contratações públicas. Então, olha o que aconteceu. Do dia 1º de abril de 2021 ao dia 1º de abril de 2023, portanto, pelo prazo de 2 anos previstos na Lei 14.133, a administração pública ela terá que optar por licitar ou nos moldes da legislação anterior, portanto, nos moldes da 8666, ou optar pelo novo regramento. Sendo que essa opção ela deverá ser expressa no edital da licitação ou no aviso do instrumento da contratação direta, não se admitindo de forma alguma a combinação das duas legislações. Portanto, não é possível misturar as leis. A cada edital, o gestor ele precisará definir qual a legislação que será utilizada. Então, claro, se nós estamos dentro desse cenário, e já que a lei acabou de nascer, e nós estamos todos engatinhando dentro desse cenário, a lei ela deu um prazo para que a administração pública possa efetivamente se aprimorar, estudar, para implementar essa legislação. Então, consequentemente, as respostas nós não temos. Inclusive, as regulamentações, que são inúmeras dentro da lei, também ainda não foram feitas. Então, observem que nós temos inúmeras janelas até hoje, né, 2 meses depois, que ainda precisam ser realmente regulamentadas. E, obviamente, tratadas no âmbito jurisprudencial. Agora, o nosso primeiro passo está sendo dado. Ou seja, nós vamos, então, primeiramente, discutir e ter uma noção dessa parte licitatória da nova lei. Bom, então, a finalidade da lei qual é? É sempre buscar a melhor contratação possível para o poder público, sempre visando a obtenção da proposta que seja mais vantajosa para o Estado e evitando sempre contratações com sobrepreço, ou com um preço que seja manifestamente inexequível, superfaturado para a execução desses contratos. Com isso, ela busca incentivar inovações e o desenvolvimento nacional sustentável. Ou seja, o desenvolvimento nacional sustentável, ele era o que falávamos muito de licitações sustentáveis, ele teve uma pequena mudança, uma mudança de enfoque, mas que eu comento logo mais. Bem como a outra finalidade dessa lei é permitir que qualquer pessoa tenha condições isonômicas de participar dessas contratações públicas. Claro, desde que preencham os requisitos da lei. Portanto, a licitação ela tem um duplo objetivo. E a gente não pode esquecer esse duplo objetivo de forma alguma quando atuamos nela. É proporcionar ao poder público um negócio mais vantajoso e também assegurar ao administrado a oportunidade de concorrer em igualdade de condições com os demais interessados. Não há dúvida que o procedimento licitatório ele deve observar princípios. E, claro, nós não podemos negar que todos os princípios que regem a administração pública, desde aqueles que estão expressos no caput do artigo 37, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, também todos os demais princípios que estão implícitos na Constituição ou expressos em normas infraconstitucionais. E, além desses, nós também temos princípios específicos do processo licitatório. Eu não tenho como tratar de todos eles nessa oportunidade, mas eu preciso trabalhar as novidades. Justamente para nós entendermos
o que vem de modificação dentro desse cenário, né, dentro desse espírito, desse marco regulatório da lei de licitações. Lá vai eu falar de marco regulatório, porque isso é a moda, tá, gente? É sempre moda falar de marco regulatório, então eu não podia deixar de usar essa expressão aqui. Bom, o artigo 5º da lei, ela determina a observância de todos os princípios. E, obviamente, nós vamos, e também não só dos princípios que ele consagra no seu texto, mas também não esquecendo de aplicar as disposições da LINDB. Portanto, ela é completamente utilizável até os dias de hoje. Por isso, nós vamos trabalhar o primeiro princípio que eu julgo de suma importância nesta oportunidade, que é o princípio do julgamento objetivo. Aí vocês podem pensar, mas, Ariane, esse princípio já existia na 8666. Mas nós temos algumas mudanças que a gente precisa analisar. O princípio do julgamento objetivo, ele estabelece que o edital, ele deve estabelecer de forma clara e precisa qual o critério que será utilizado na seleção da proposta vencedora. Aí vocês também podem pensar, ora, mas também no passado se dizia a mesma coisa. O julgador tinha que julgar as propostas de acordo com o tipo de licitação. Agora não se fala mais em tipo, se fala em critérios de julgamento, como vocês verão logo mais. E além disso, o ato convocatório ele tem que conter quais serão esses critérios objetivos de julgamento, que não se subsumem à escolha do julgador, e não fica a critério dele escolher no momento da licitação qual será utilizado. Isso já vem definido lá no edital. E o artigo 33 da Lei 14.133, ele define que são os seguintes critérios. Lembrem do tipo antigo. Do tipo da 8666, nós tínhamos menor preço, melhor técnica, técnica e preço e oferta. Olhem as mudanças. Nós temos agora como critério de julgamento menor preço, maior desconto, melhor técnica ou conteúdo artístico. Continuam conjugados os critérios da técnica e do preço, o maior lance que é utilizado sempre para o leilão e o maior retorno econômico. Também não se admite a utilização de outros, nem se deixa a cargo do administrador a escolha do vencedor do certame. Então, observem que, quando nós falarmos em menor preço, nós estamos discutindo mesmo a proposta que deu o menor preço. Quando nós falarmos em maior desconto, nesse caso, o julgamento terá como referência o preço global, que foi fixado no edital da licitação, e qual será o desconto que deve ser estendido, inclusive para os termos aditivos que, porventura, possam vir a acontecer. Então, por exemplo, na compra de passagens aéreas pelo Tribunal de Justiça, em que a empresa de turismo oferece o maior desconto, incide sobre o valor da passagem operado pela companhia aérea e será, obviamente, a vencedora do certame aquela empresa que oferecer o maior desconto. A melhor técnica ou conteúdo artístico, que essa expressão conteúdo artístico não existia na Lei 8666, ela também tem como critério de escolha a qualidade do produto a ser adquirido, ou do serviço, claro, que venha a ser prestado. E esse tipo ele pode ser utilizado na contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. É como se fosse uma conjugação da técnica, efetivamente, quando se falava muito no concurso, né? A técnica e preço são critérios conjugados e é o critério de julgamento mais difícil, porque realmente é muito difícil você conseguir conciliar a empresa que tem a melhor técnica com o melhor preço, porque normalmente isso não acontece. Para chegar a esse resultado, nós temos, a administração deve se ater a utilizar-se aquelas clássicas técnicas de ponderação, tão falada e mencionada por Robert Alexy, por Ronald Dworkin, né? E, obviamente, esses critérios de ponderação eles devem ser utilizados mesmo nesse julgamento da técnica e do preço. O maior lance, ele é bem simplificado, porque quem dá o maior lance, o lance acima do valor da avaliação, que é feito na modalidade do leilão, e o maior retorno econômico é aquele critério que deve ser utilizado exclusivamente para os contratos de eficiência, onde se considera uma maior autonomia, uma maior economia para a administração pública, e a remuneração deverá ser fixada num percentual,
que vai incidir de forma proporcional na execução dos contratos. E aí, nesse caso, os licitantes eles vão apresentar para a administração pública qual será esse maior retorno econômico que a administração terá. Né? Eles vão ter que apresentar uma proposta de trabalho que deve contemplar qual vai ser a obra, o serviço ou o bem que ele vai fornecer, qual a economia que efetivamente está estimada para gerar essa economicidade, qual será a proposta de preços que será apresentada, e isso, claro, será avaliado pela administração pública. Então, nós temos esse critério do princípio do julgamento objetivo que a administração pública não pode mais perder de vista, né? Porque houve uma mudança significativa no enfoque do princípio do julgamento objetivo. Um outro princípio que eu não posso deixar de mencionar e que está específico também no artigo 13 da Lei 14.133, é o princípio do sigilo das propostas. Tal princípio ele não contradiz com o princípio da publicidade, que deve ser observado, claro, em todo o processo licitatório. A licitação ela é pública, isso é fato, ninguém pode discutir. E os critérios, os atos que são praticados dentro do processo licitatório também serão. A regra, portanto, é que o procedimento ele é público. Porém, as propostas apresentadas pelos licitantes, elas serão sigilosas até o momento da abertura dos envelopes. Ou seja, a lei ela está garantindo o princípio da publicidade, mas ela respeita o sigilo até o momento da abertura dos envelopes. E isso deve ser feito em conjunto por todos os concorrentes nessa sessão pública. E há uma discussão imensa que essa sessão ela tem que ser toda gravada e degravada. Portanto, vocês podem imaginar que os órgãos públicos eles precisarão se adaptar, não só tecnologicamente, dentro dessa sociedade 4.0, mas também internamente, ao ter equipamentos e tecnologias de gravação e degravação, né, de toda essa sessão pública. Eu tenho minhas dúvidas em relação a essa exigência, especialmente lá nos municípios do interior do nosso estado, naqueles mais com um índice econômico bem menor, mais pobres, portanto, e se a administração terá condições de pegar esse equipamento e como serão esses julgados nessas localidades. Né? Então, claro que a ideia, portanto, é fazer com que esse sigilo ele ocorra, né, até o momento da abertura dos envelopes. Inclusive, a violação dessa proposta antes do momento da abertura configura crime, já tipificado na Lei de Licitações, onde ela fala que devassar o sigilo das propostas apresentadas no processo licitatório ou proporcionar que o terceiro venha a devassá-lo, pena de detenção de 2 a 3 anos e multa. Quer dizer, essa situação, ela, sem dúvida, precisa ser obedecida e sob pena, efetivamente, de configuração de crimes, né? Portanto, já tipificado na lei, no Código Penal brasileiro. E outro princípio específico também da Lei 14.133 é o princípio da segregação de funções. Esse princípio da segregação de funções, ele é muito importante para o nosso dia a dia. Ele está também expresso no artigo 7º, no seu parágrafo único, e ele é um princípio que vem sendo adotado há algum tempo no âmbito dos órgãos de controle interno da administração pública. E determina que a cada etapa do processo licitatório deve ser desempenhada por um agente público diferente, a fim de que não ocorram equívocos, fraudes e utilização irregular de recursos públicos. Então, é como se um servidor ficasse responsável para dar a autorização, outro servidor para aprovar, um terceiro para executar, um quarto para controlar, um quinto para contabilizar, enfim. Isso é a ideia da segregação de funções. E detalhe, a autoridade responsável pelo órgão é que efetivará essa contratação e analisará os recursos e não pode atuar como um pregoeiro e agente dos contratos no mesmo processo. Então, a ideia, portanto, é segregar,
é dividir funções, é fazer com que cada servidor pratique um ato de forma específica e diferente. E esse artigo 7º, portanto, ele acaba consagrando a responsabilidade da autoridade superior. Né? Impõe a essa autoridade superior a responsabilidade pela adoção de providências e medidas que impeçam desvios, falhas e imperfeições. Observem que a ausência da ação direta da autoridade, que não autoriza a adoção de sua responsabilidade, não faz com que a autoridade possa alegar que não sabia. Né? Essa ideia de dizer, eu não sabia, isso não está mais aceito pelo princípio da segregação de funções. E, além disso, o caput do artigo 7º, ele determina que caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas da organização administrativa indicarem, promover gestão por competência e designar os agentes públicos, que preferencialmente devem ser servidores ocupantes de cargo efetivos ou empregados públicos que prestam concurso público para as estatais, embora as estatais não estão regidas pela Lei 14.133, e que tenham atribuições, claro, relacionadas a isso. Também não podem ser cônjuges, tá? Ou parentes dos licitantes, ou ter qualquer vínculo de parentesco, seja em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, com qualquer licitante. Então, essa gestão por competências, ela tem a ver com um conjunto de atribuições que são reservados a determinada função. Né? É cabível, portanto, a cada gestor identificar os seus servidores, gerar as atribuições ou conceder as atribuições a eles, selecionar pessoal justamente para atingir esse princípio. E a autoridade tem o dever de identificar essas diferentes atribuições dentro da administração pública e no âmbito de sua competência. Portanto, o princípio da segregação de funções, ele acaba sendo um mecanismo de controle de poder sobre o mesmo poder. É quase que eu brinco sempre, ele evita abusos dentro das atribuições na esfera administrativa e atua também como uma espécie de freios e contrapesos dentro da esfera administrativa, buscando sempre o quê? Evitar desvios e qualquer prática de corrupção dentro do processo licitatório. Então, essa foi a grande idealização da ideia de segregação de funções dentro do procedimento licitatório. Se combinarmos esse artigo 7º com o artigo 11 da lei, nós perceberemos novamente aqui a necessidade da observância da boa governança. E essa ideia de governança, como eu falei há pouco, ela está contida inclusive no projeto da PEC 32, que é o projeto de reforma da administração pública brasileira, né, competindo ao responsável promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações para um planejamento estratégico confiável e também a necessidade de observância das leis orçamentárias, promovendo sempre, dentro desse processo e da boa governança, conceitos como eficiência, efetividade e eficácia para essas contratações. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente que a boa governança, a ideia da responsabilização do gestor, ela está muito forte nesse momento na Lei 14.133, justamente para evitar práticas de corrupção ou de irregularidades dentro do processo licitatório. Claro que vocês podem estar pensando, será que isso dará certo? É possível identificar se isso será possível ou não? E eu posso afirmar para vocês que só o tempo dirá. Né? Nós não temos como afirmar isso agora, mas pelo menos a lei, o direito, está prevendo dessa forma. Agora, quanto ao esquerdo, eu sempre brinco que nós temos um esquerdo, a conduta humana e a mente humana, obviamente, que vão muito além do direito, como norma constituída. Então, é bom salientar que essa lei ela se dirige a todos os órgãos e entidades que recebem recursos públicos, ressaltando que as estatais, ou seja, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, não se valerão do procedimento dessa lei, porque elas continua sendo aplicadas a elas a Lei 13.303 de 2016, que é considerado o Estatuto das Empresas Estatais.
Dito isto, na parte principiológica, como eu falei para vocês, é impossível tratarmos de todos os princípios, mas esses são os princípios da mudança. Nós vamos analisar, então, as modalidades de licitação. Bem, pela Lei 8666, nós tínhamos as modalidades de licitação, que eram a concorrência, a tomada de preço, convite, concurso e leilão. Lembrem-se que o pregão e o RDC estavam contidos em normas fora da Lei 8666, mas estavam na Lei 10.520, especialmente o pregão. O que esta lei fez? Essa lei nova, ela retirou como modalidade logo a tomada de preços e o convite. E o RDC também, ela já extinguiu também pelo prazo de 2 anos. Portanto, com a nova lei, a tomada de preços, o convite e o RDC não existem mais, tá certo? Lembrem-se que a administração ainda pode utilizar, desde que dentro desse prazo de 2 anos, e defina isso lá no edital, de forma expressa. Então, as modalidades de licitação hoje, pela lei nova, são pregão, concorrência, concurso, leilão e a modalidade nova chamada de diálogo competitivo. Então, a concorrência e o pregão, eles não sofreram mudanças. Eles seguem um procedimento próprio da lei, que é o chamado rito procedimental comum. E o diálogo repetitivo, que é a nova modalidade, tem um rito próprio. Então, observem que a lei juntou o pregão e a concorrência dentro de um rito que ela passa a chamar de rito procedimental comum e jogou o diálogo competitivo para um outro rito diferenciado. E é o que nós vamos ver a partir de então. Mas só mais algumas observações antes de adentrarmos nos ritos. Primeiro, a lei, ela novamente veio e vedou a criação de novas modalidades licitatórias. E eu me recordo, quando li, eu pensei no pobre do parágrafo 8º do artigo 22 da Lei 8666. Porque o parágrafo 8º do artigo 22 da 8666 também dizia que era vedada a criação de nova modalidade de licitação. Portanto, nós acreditávamos piamente que não seriam criadas novas modalidades. Foi quando, por medida provisória, o governo federal editou a criação de uma nova modalidade por MP, que foi o pregão, o que muitos administrativistas na época discutiram que era um absurdo aquilo, e depois, claro, depois de inúmeras reedições, a medida provisória foi convertida na Lei 10.520, e aí a discussão acabou, porque pela regra de hermenêutica, a lei posterior revoga a lei anterior naquilo que lhe for contrário. Então, consequentemente, nós estamos, então, analisando esse novo referencial a partir daí. Mas a nova lei veio e também disse, está vedada a criação de novas modalidades licitatórias e também a combinação entre elas. Ou seja, a administração escolhe uma modalidade e segue ela até o final, né? Então, é sempre essa a ideia. Também a lei, ela suprimiu o critério do valor, que nós tínhamos também, quando falávamos em concorrência, era a modalidade do grande vulto, a tomada do médio vulto e o convite do pequeno vulto também. A lei veio e extinguiu. Não utiliza mais como um critério de definição da modalidade licitatória da concorrência como sendo o valor, como nós tínhamos na 8666. Então, obviamente, que dentro desse cenário, a concorrência ela acaba sendo utilizada para as contratações de bens e serviços especiais. Observem que o pregão ele vai ser utilizado para a contratação de bens e serviços comuns. Para a utilização da concorrência, a lei estabelece que serão bens e serviços especiais, especialmente de obras comuns especiais de engenharia. Mas nós não temos ainda o que, de fato, é um bem ou serviço especial. Se nós pensarmos que o bem comum é aqueles que estão elencados no decreto 3555, que é o decreto de pregão, eu posso dizer, então, que qualquer outro bem que não seja considerado um bem comum, seja, então, um bem especial. E eu estou chutando aqui para vocês, porque, obviamente, nós não temos ainda uma regulamentação disso, mas eu estou dizendo o quê? Se no ordenamento jurídico brasileiro existe uma definição do que seja um bem e serviço comum, então é possível, então, eu dizer que,
Se não está naquela lista, então eu vou achar que se considera um bem especial que pode ser utilizado por meio da concorrência. O concurso e o leilão, eles continuam sendo modalidades licitatórias. O concurso para a aquisição do melhor trabalho técnico, científico ou artístico, que envolva uma criação intelectual, e o leilão, claro, para a alienação de bens imóveis. E o pregão continua como sendo efetivamente aquela ideia da aquisição do bem ou de um serviço comum, sempre utilizando como critério de julgamento o menor preço ou o maior desconto. É o que se quer do pregão nos dias de hoje. Mas tudo bem, Ariane, qual é então a novidade? A novidade é a modalidade chamada de diálogo competitivo. Essa modalidade ela foi criada pela Lei 14.133 e ela é utilizada para as contratações de obras, serviços e compras em que a administração pública realiza diálogos com os licitantes selecionados, mediante alguns critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou umas alternativas capazes de atender às necessidades da administração pública. E esses licitantes, ao final, eles vão apresentar uma proposta à administração no momento em que esses diálogos se encerram. Então, essa modalidade, ela tem amparo no direito comparado, especialmente nos processos licitatórios da União Europeia, que estão previstas na Diretiva número 24 de 2014, e já foram transportadas para vários países com algum sucesso na sua utilização. Através dessa modalidade, a administração ela reconhece a importância da contratação de um determinado objeto, mas ela não sabe qual a melhor forma de suprir essa necessidade. Qual será a forma mais adequada, dada a complexidade desse objeto? E para tanto, ela precisa do auxílio de particulares para chegar a essa solução. Então, dessa forma, por meio dessa modalidade, ela permite que a administração implante um diálogo para atender às necessidades que o poder público tem. E que muitas vezes esse diálogo ele só é alcançado quando o Estado ele ouve os particulares. E isso acaba sendo uma realidade dentro do direito administrativo contemporâneo, né? É a construção de uma solução de problemas que a administração pública tem justamente com a iniciativa privada. E isso faz com que novas tecnologias, novos conhecimentos, novos aprimoramentos cheguem a essas contratações públicas e possam ensejar, na verdade, uma melhoria na eficiência desses contratos firmados. Então, essa modalidade, ela garante uma maior celeridade nessas contratações e ela é uma grande novidade, né? Fazer com que a administração dialogue com o particular. Ela vem sendo conhecida como uma administração pública dialógica. Se vocês ouvirem essa expressão, é justamente fruto desses entendimentos da União Europeia que vem se como uma onda, né, se espalhando por muitos países no mundo, e claro, essa onda chegou ao Brasil. Então, a ideia agora é não ver mais o particular como um inimigo. Eu quero agora entender que o particular ele pode ser muito útil na chegada da solução. E eu vou dar para vocês um exemplo aqui, só para a gente conceituar, né, ou para identificar. O município de Belém tem um problema grave com locomoção urbana, né? Como será feito esse deslocamento? Então, simplesmente, a administração ela pode abrir um procedimento licitatório, né, por meio do diálogo competitivo, tentando obter respostas. Qual é o melhor meio de locomoção? É mesmo o ônibus? É o BRT? É o VLT? É o metrô de superfície? E quem vai trazer essas soluções, essa busca por essa melhor solução, é a iniciativa privada. É aqueles que contêm, de fato, a tecnologia e que vão responder à administração aquilo que ela necessita, né? Dar a ela exatamente do que ela precisa. Agora, esses diálogos, eles conduzem a uma melhor solução, especialmente quando eles envolvem inovações tecnológicas, quando ele busca uma solução trazida pelo mercado, a administração não consegue definir qual é essa solução, e aí o que ela faz? Ela busca, então, ouvir.
esses particulares. Ela busca, então, essa melhor resposta na iniciativa privada. E, claro, pessoal, sempre com a ideia de que a isenção dentro da administração ela é fundamental na condução desses processos. A isenção ela é essencial dentro dessa condução desse procedimento licitatório, justamente para evitar qualquer prática de corrupção, de ilegalidade por parte de agentes públicos. Né? E, claro, não só de agentes públicos, mas também privados que, porventura, possam, de alguma forma, vir a lesionar esse procedimento. E eu estou falando mesmo aqui de uma forma bem genérica, não identificando e não querendo apenas acreditar que um dos grandes problemas era a Lei 8666, porque a Lei 8666 levava à corrupção. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que a lei ou que legislação alguma leve à corrupção. O que se leva à corrupção são os homens, aqueles que aplicam, aqueles que efetivamente estão executando a legislação. E a culpa não é do direito, é do esquerdo, como eu falei há pouco. Né? Então, dentro desse cenário, a inovação ela é muito boa. É importante mencionar que a lei ela também estabelece que quem vai conduzir esse procedimento licitatório é um agente de contratação. Né? A regra é que, efetivamente, nessas modalidades todas, quem vai conduzir é um agente, que vai sempre estar ali auxiliado por uma equipe de apoio. Porém, no diálogo repetitivo, no diálogo competitivo, nós teremos sim uma comissão licitante. E essa comissão, ela efetivamente será composta por 3 membros, por 3 servidores estáveis, que vão responder, inclusive, de forma solidária com qualquer tipo de irregularidade que seja causado dentro desse procedimento. Né? E essa responsabilidade ela é solidária, mas a lei ela também ressalva essa responsabilidade quando o membro expressar uma posição individual que seja divergente, devidamente fundamentada a divergência, e que isso seja registrado mesmo em ata na reunião em que a decisão tiver sido tomada. Portanto, a regra, ela não é mais a comissão. A regra é que quem conduz esse procedimento é um agente de contratação que esteja efetivamente auxiliado por uma equipe. Mas, especialmente dentro do diálogo, a ideia é de que essa comissão, ela deve ser predominante dentro desse diálogo e ela deve ser conduzida por, no mínimo, 3 membros, né, 3 servidores. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente, que eu já estou com o meu tempo já acabando, dentro do procedimento licitatório comum, que envolve a concorrência e o pregão, nós temos uma coisa muito importante, que é a chamada inversão de fases. Né? A habilitação, ela passou lá para baixo. Olhem só, nós temos agora uma fase preparatória, que ela é fundamental, de suma importância dentro desse procedimento. Nós temos a fase da divulgação do edital, da apresentação das propostas ou dos lances, do julgamento dessas propostas, e aí sim nós teremos a habilitação. Se vocês lembrarem, é praticamente o rito do pregão, porque a habilitação ela foi lá para baixo. E depois nós temos fase recursal e de homologação. Eu vou dar apenas uma noção geral para não cansá-los tanto. A fase preparatória, ela é uma fase importantíssima, uma fase interna dentro desse procedimento. É a ideia do planejamento, é a necessidade fundamental de se planejar antes de se contratar. Essa necessidade, ela vem expressa, motivada, e ela se fundamenta no chamado estudo técnico preliminar, que deve caracterizar o interesse público envolvido, que vem consagrado no termo de referência com a exposição dos motivos, a definição do objeto, todo o detalhamento da licitação, do que se pretende contratar. O orçamento tem que estar previsto efetivamente nessa fase preparatória. O gestor tem que saber que efetivamente tem dinheiro específico para realizar aquele procedimento licitatório. Vai elaborar o edital, inclusive com a minuta do contrato, que tem que obrigatoriamente agora vir no anexo do edital. Definir qual será a modalidade de licitação, qual será o critério do julgamento, qual será o modo de disputa. Isso tem que vir mesmo especificado dentro da lei. Lembrando que o orçamento ele pode ser
sigiloso, né? Ele pode ser sigiloso para os licitantes, porém, ele não é sigiloso para os órgãos de controle, ok, pessoal? Então, não se esqueçam que Tribunal de Contas, quando vier fiscalizar, o orçamento nunca, jamais será sigiloso para os órgãos de controle. E aí, nós passaremos para a divulgação do edital. Essa divulgação do edital ela tem que constar no chamado Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, que, detalhe, deve divulgar todos os procedimentos nacionais de todos os entes da federação. Ele não está regulado ainda, então, como ele não está regulado, pensem, como é que se vai realizar um procedimento licitatório com base na lei nova, se o portal, que é o sítio eletrônico que vai controlar toda a legislação, ainda não tem regulamentação? Então, isso pode estar sendo um empecilho ainda de se utilizar da lei nova? Penso eu que sim também, pode ser mais um, né? Então, divulga-se o edital, esse prazo de publicidade ele deve existir dentro dessa publicação do edital, dentro desse portal. Que mais que é importante mencionar? O edital ele pode ser impugnado, né, pelos licitantes dentro do prazo de 3 dias úteis. A legislação ela sempre vai contar esses prazos já em dias úteis. Depois haverá a apresentação da proposta, que vai ser definido qual será esse modo de disputa dos lances da proposta, o que a lei vem chamando de modo aberto e modo fechado. Depois se chega a um julgamento da proposta de acordo com o critério que foi escolhido pelo licitante. Pode haver preferências dentro desse critério, isso também é um tema enorme para se discutir. Depois se faz a habilitação, como eu falei há pouco, levando sempre em consideração a habilitação jurídica, técnica, econômico e financeira, fiscal, social, trabalhista, né, que as empresas precisam demonstrar para essa fase de habilitação. Depois é que nós teremos a fase dos recursos, que também devem ser interpostos no prazo de 3 dias úteis. E é importante mencionar que se alguma empresa quiser recorrer lá do julgamento, nós já passamos do julgamento, já passamos da habilitação. Lá no julgamento, a empresa tem que fazer constar, manifestar o seu interesse de recorrer. É como se fosse uma espécie de agravo retido dentro do processo licitatório, dizendo, opa, eu quero recorrer. Mas o momento para esse recurso só será após a habilitação, né? E é sempre nesse prazo de 3 dias úteis que esse recurso ele efetivamente ocorrerá. Depois, o processo ele é encaminhado para a autoridade superior, dentro do órgão da entidade do poder, a autoridade é quem fará o encerramento do certame. Portanto, a homologação desse procedimento. Né? Então, nós temos praticamente essas fases. Ainda tem tanta coisa para falar, a gente dispensa a inexigibilidade. Mas o que eu quero dizer para vocês dentro dessas discussões finais é que a filosofia da lei, ela sem dúvida foi incrementar mecanismos internos de controle, especialmente do controle à corrupção nos processos licitatórios. E se a nossa situação atual ela prevê que isso não é culpa da Lei 8666, provavelmente também não será da Lei 14.133. E tem que haver, então, um comprometimento nacional para a correta aplicação dessa lei, da busca efetiva pelos valores que estão consagrados nela, e só assim nós conseguiremos alcançar os fins para os quais essa lei tão almejada foi criada. Eu agradeço, pessoal, desculpem ter me estendido um pouco, mas, como eu falei, são tantos assuntos que dá uma pena, né, a gente não conseguir abarcar todos num webinário. Muito obrigada. Professora, que honra lhe ouvir novamente. Que honra lhe ouvir novamente. É um prazer. Só para deixar registrado aqui, assim como os eventos da escola e os eventos que contam com a sua participação. Temos pessoas do Rio, temos pessoas de Minas, de João Pessoa, Boa Vista, Imperatriz, Pernambuco, Cabo Frio, Manaus, Mato Grosso, São Paulo, Rio, Macapá, João Pessoa e por aí vai. Só para demonstrar a amplitude, a importância dos eventos feitos pela escola, dos eventos que contam com a sua participação.
Eu acho bastante interessante, a gente conseguiu abordar alguns pontos importantes, demonstrar que a nova lei traz como um foco importante na governança, no planejamento, na segregação das funções como um método de controle da própria organização para evitar fraudes, e não só fraudes, né, mas para evitar erros também, equívocos também acontecem. Então, pontos muito importantes foram levantados. Elogios aos montes, temos aqui no grupo, no chat de perguntas. Tem uma pergunta aqui, doutora, da servidora do tribunal, a Betânia Pinheiro, que é assessora jurídica da auditoria. Ela pergunta a respeito da opção da nova lei de licitação ou da antiga, que ocorre com a publicação do edital. Ela pergunta se precisa ser definida no início do processo, ainda na fase interna do processo. Exato. Na fase interna, como ela é uma fase preparatória, e como na fase preparatória tem que haver todo o planejamento, inclusive orçamentário na condução do procedimento, então o ideal, sem dúvida, é que a definição pelo uso da legislação seja escolhido desde o primeiro momento, de forma justificada e que não levante nenhuma dúvida para a administração daquilo que será seguido. Então, sem dúvida, o ideal é que a administração defina o procedimento que ela vai seguir de uma forma obrigatória, e no momento em que ela define, ela conduz todo o procedimento até para dar mais transparência. Então, eu não tenho dúvida que essa definição ela deve ser feita logo no início. Perfeito, professora. Eu imagino que seja, inclusive, na fase dos estudos preliminares, né? Dentro das soluções disponíveis, identificando qual seria a mais adequada para aquela situação específica. Perfeito. Desde as primeiras reuniões que a administração pública ela venha a realizar, é inevitável que ela faça logo essa análise, né? E essa definição, essa escolha. Perfeito, professora. Outra pergunta da servidora Betânia, sempre muito engajada conosco aqui, perguntando em relação à lógica da divulgação dos editais no portal nacional. E se a senhora poderia comentar a respeito da derrubada do veto do artigo que obrigava a publicação nos jornais de grande circulação e o impacto econômico dessas publicações para a administração pública. Pois é, primeiramente, esse artigo ele foi vetado pelo presidente da República e depois foi derrubado pelo Congresso. Inclusive, a derrubada foi na semana passada, né, de alguns vetos presidenciais. A questão toda será obrigatório, efetivamente, você publicar no portal? A resposta é sim. Pela legislação, agora, não tem jeito. Quem vai fazer todo o controle dos procedimentos licitatórios do país, com todos os entes da federação, será a União, através do portal nacional. Né? E essas informações elas estarão todas disponíveis, mas, inclusive, estados e municípios devem remeter à União, que fará efetivamente esse controle. A pergunta é, e os estados, eles podem publicar também? Acho que foi essa a pergunta dela. Né? Com essa derrubada, é possível, então, os estados publicarem também no seu diário oficial? Claro, quanto mais publicidade, eu não vejo nenhum problema para isso. Então, é possível, sem dúvida. Só que a obrigatoriedade de envio ao portal, isso não acabou. Então, significa que, se a administração quiser também publicar no Diário Oficial, ela pode, até acho ótimo, embora tenha custo, né, gente? O fato é que ela pode, mas a obrigatoriedade permanece com o portal. Professor, além dos inúmeros elogios que a gente tem aqui, a sua brilhante colaboração, já estão pedindo cursos sobre a nova lei de licitação para obras, já estão pedindo cursos para contratos, tá? Então, esse será o primeiro de muitos encontros que com certeza nós teremos ainda com os servidores, com os magistrados e com os demais interessados a respeito do tema. Me perdoe lhe atrapalhar, mas isso ficou bem claro, né? Nós não estamos num curso, nós estamos num bate-papo. Justamente porque a preparação para esses cursos, eu fico pensando como está sendo, considerando que a gente não tem base ainda nessas discussões. Né? Então, o webinário ele acabou sendo uma forma de nós dialogarmos e, como eu falei, talvez muitas dúvidas de vocês ainda sejam minhas.
né? Então, nós estamos todos em fase preparatória, né? Literalmente, mas preparação para a aplicação da lei, né? De uma forma mais coerente possível. Né? E eu acho que eu também quero participar dos cursos todos. Estou dentro. Imagina, professora, será sempre um prazer. As últimas duas manifestações aqui, professora, uma a respeito do diálogo competitivo, né? Que o diálogo competitivo ele veio para dar publicidade a uma prática que muitos órgãos já faziam. É uma prática de você ter uma demanda que a sociedade lhe impõe, ou que o próprio a própria gestão do órgão lhe impõe uma demanda para resolver um problema, para resolver uma situação, para incrementar a atuação do órgão. E muitas vezes essa expertise não está dentro do órgão. E aí você consulta outras empresas, consulta o mercado para saber qual solução mais adequada à resolução daquela demanda. Só que isso sempre foi feito muito informalmente, sem a devida publicidade. Então, eu vejo que o diálogo competitivo, dentro dessa sistemática, ela traz um respaldo e uma tranquilidade muito maior para o gestor contactar com as empresas. Ter esse contato próximo, como você disse. A empresa não é inimiga, né? A empresa ela é parceira. Né? A boa empresa ela é parceira. A má empresa é penalizada, mas a boa empresa é parceira sempre, né? Assim como um bom órgão que paga em dia também é parceiro. Então, se fez essa ponderação a respeito do diálogo competitivo. E o segundo ponto, em relação à inversão das fases da concorrência, no intuito também de dar celeridade ao que a gente atualmente vê na nova lei de licitação, da possibilidade de, por exemplo, a gente ter em uma concorrência ou em uma tomada de preço 2 recursos de uma mesma empresa. Um recurso na fase das propostas e um recurso na fase habilitatória. Então, agora a gente conseguiu dar uma celeridade maior. Perfeito, professor, perfeito. Então, a nova lei ela traz muito essa temática de celeridade, de eficiência, de planejamento. E eu acho que, como você falou, é o primeiro de muitos encontros que vamos ter, é o primeiro de muitos bate-papos, de muitos cursos. Assim que sair o seu, por favor, me avise que eu me inscrevo, tá? Faço questão, saudade de ver numa sala de aula, expondo o assunto como você expôs aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente. É importante, Maurício, do que você falou em relação às boas empresas. A lei, inclusive, ela estabelece a possibilidade da administração fazer uma espécie de verificação de como foi a condução da empresa num contrato passado e dizer, olha, eu não escolho mais essa não. Essa não foi uma empresa boa e efetivamente me deu muito problema e agora eu não quero mais. Da mesma forma, em relação aos objetos licitados. Sabe aquela clássica ideia do cafezinho, que na verdade não tem nada de café, é só mesmo um líquido marrom, sabe? É quase isso, da administração dizer, olha, agora eu também posso exigir prova do produto. Eu quero uma amostra do produto. E isso é uma facilitação que a lei trouxe também, né, para beneficiar o bom cliente, né, a boa empresa, aquela que tem um produto com qualidade. E essa amostra ela pode ser exigida, inclusive, na fase licitatória. Sim, com certeza, Muita professora. coisa para falar, né, gente? Muita coisa. Tem mais uma pergunta aqui, professora, se você me permitir, a pergunta do José Chaves. Ele pergunta no que se refere ao princípio dessa agregação das funções, que isso também é um ponto bastante polêmico em virtude até da escassez de quantidade de servidores para desempenhar todas as funções, né? Então, isso é um dilema constante da administração pública. É possível acreditar que, para tanto, deverá ser criado um órgão colegiado substancial, composto por servidores qualificados ao desempenho de cada função para que funcionem como os delegados dos mesmos, para funções delegadas dos mesmos. É aquilo que a gente conversou, né, professora? Imagina a quantidade de servidores necessários para você fazer um colegiado multidisciplinar que envolva da compra da caneta BIC a construção de um fórum. Dos chamados produtos de prateleira até dos produtos especiais, né? Você pode imaginar, Maurício, que eu acho que difícil. Se nós já temos um problema da segregação na escolha de servidores capacitados para praticar
todos os atos do procedimento, então a gente também teria que ter servidores capacitados para fazerem parte de um colegiado. E que provavelmente esses servidores capacitados do colegiado não podem ser os mesmos que estão à frente do processo licitatório, o que pode ainda causar uma maior falta ainda de servidores capacitados. Perfeito, Né? Então, é como se fosse um efeito cascata. Né? Como se fosse um efeito cascata. Então, fatalmente, a gente não vai... Eu acho que isso não foi questionado, cogitado pelos problemas que a administração pública brasileira passa. Especialmente, né, não se esqueçam, ainda estamos sob a vigência da Lei Complementar 173 de 2020, que ainda traz inúmeras restrições à administração pública, tanto de ordem orçamentária, financeira, como proibições de contratações, exceto em reposição, realização de concurso público para provimento de cargos, exceto em reposição. Então, observem que é sempre para repor. Mas para eu aumentar o quantitativo, eu não posso. Né? A administração está vedada, proibida até 31 de dezembro de 2021. Com o desejo de que tudo isto acabe logo. E que a lei não seja prorrogada. Professora, é um desafio que nós enfrentamos constantemente de fazer mais, muito melhor, com cada vez menos. Né? Esse é o grande desafio. Acredito que seja uma última pergunta aqui da servidora Cláudia Burramac. Ela pergunta a respeito da exigência de prova, né, para fazer a exigência de amostra de prova. Ela pergunta se pode ser feito para itens comuns, né, para bens comuns, essa exigência. Pode ser feita para bens comuns. É a ideia do café. Eu me recordo uma vez, num determinado órgão, que eu não vou falar o nome, que fizeram uma licitação para aquisição de leite. Vocês já viram leite marrom? Eu nunca tinha visto até aquele momento. E o leite, ele é um bem de prateleira, né? Ele é uma compra comum. E, obviamente, como eu falei do cafezinho, do leite, é possível fazermos. Outro órgão, que me lembro como se fosse ontem, fez licitação para compra de caneta. Não se podia identificar a marca. Aliás, hoje já até pode, tá, gente? É uma outra discussão ainda enorme da lei, é um outro tema para se debater. E eu me recordo que compraram caixas e caixas de canetas, era uma caneta branca com uma tampa verde, que não funcionava. E todo mundo riscava aquilo e não saía nada. Então a administração pegou aquelas caixas de caneta e jogou no lixo. E reuniram emergencialmente, dizendo, por favor, eu quero comprar caneta Bic. Só que não podia dizer que eu queria comprar caneta Bic. E aí começaram a pegar uma caneta Bic e começaram a identificar. Como eu vou caracterizar uma caneta Bic? E aí pensavam assim, isto é uma caneta 6 pontada. 6 pontada, se vocês fizerem assim, tem 6 pontas. Quase que falavam assim, quero aquele bonequinho que faz a propaganda. Né? Mas, enfim, isso tudo é uma dificuldade, porque diziam, eu estou traumatizado porque a administração jogou o dinheiro no lixo, na compra de material de expediente, como uma caneta, e nenhuma funcionou. Então, agora eu quero o BIC. Tá? Então, como definir isso? Agora não. É possível, em determinados casos, essa definição de marca. Perfeito, professora. E eu acho que o estudo preliminar, ele vem muito em cima dessa pegada, né, do planejamento. E contando essas histórias que parecem contos inventados para nos fazer rir, tem uma história de uma prefeitura, que não vale a pena falar o nome, que estava com um problema na cidade de casos de muitas picadas de escorpião nas crianças da escola, e se identificou, depois de muitas tentativas, que galinhas eram inimigas naturais dos escorpiões e comeriam os escorpiões. Se fez uma licitação para contratar para a compra de centenas de galinhas. Depois da licitação, o vencedor chegou com um caminhão frigorífero. As galinhas congeladas. É mais uma dessas histórias que demonstram sem comentários, né, Maurício? Sem comentários, né? A importância do planejamento, né, professor? Cada vez mais o termo de referência fica mais enxuto, mais dinâmico, mais curto, mais objetivo, e o estudo preliminar mais robusto, as escolhas das soluções mais fundamentadas, mais discutidas, e eu acho que esse é o caminho, sim, professora. Vamos caminhando aqui para o encerramento. Professora,
inenarrável o prazer de desfrutar da sua companhia aqui, um orgulho de ter sido seu aluno, uma satisfação enorme participar desse webinário com você. Espero que participemos juntos de vários outros, vários encontros, cursos e por aí vai. Agradecer também à escola, a Escola Judicial, pela iniciativa pioneira, pouquíssimos cursos, pouquíssimos webinários abordando esse tema, então é um tema bastante corajoso, bastante pioneiro em relação à iniciativa da escola. Agradecer imensamente o convite, agradecer o desembargador Leonardo por estar aqui nos acompanhando e dando a honra de sua presença nessa noite de quinta-feira. Agradecer a todos os presentes, aos servidores, às pessoas que contribuíram com as perguntas, com os elogios, todos eles eu vou repassar para a doutora Ariane, e agradecer a participação de todos e que nós possamos nos encontrar mais vezes para conversar e debater sobre esse tema tão importante, não só para os órgãos, mas para a sociedade toda. Eu passo a palavra agora ao desembargador Leonardo. Professora, desculpe. A honra foi minha, tá? Só para lhe dizer que a honra foi minha. Muito obrigada à escola por ter lembrado do meu nome. Eu fico muito grata, de verdade. Faço isso na presença do desembargador Leonardo e agradecer realmente a grata satisfação que eu tenho de estar nesta casa, que um dia já foi minha, já fui servidora do TJ, e, poxa vida, de uma alegria imensa, de uma honra que só o tempo demonstrará que isso é verdadeiro. Muito obrigada. Obrigado, professor. A honra é totalmente recíproca. Desembargador Leonardo, o senhor está com a palavra. Agradeço novamente a oportunidade. Boa noite a todos. Eu que agradeço, meus amigos, a oportunidade que nós tivemos em ouvir a doutora Ariane. Eu já tinha ouvido falar muito bem dela, tá? Entre ele, um dos fãs, admiradores dela, desembargador Milton Nobre, ele estava presente assistindo a live, quando ele fez questão de participar, tá? Pena que ele não conseguiu passar, deu algum problema, não conseguiu passar a mensagem dele no chat. Eu agradeço, doutor. Eu fiquei realmente admirado, tá, pelo direito administrativo, pela matéria, Gostaria que todos pudessem participar, mas não vai faltar oportunidade. Vamos ter continuidade desse curso, com certeza. E fiquei orgulhoso de ver que o Brasil todo participou do curso, tá? Graças à sua aula, ao seu conhecimento, que é de todo o Brasil, sabe, conhece a doutora Ariane no direito administrativo. Agradeço ao doutor Maurício, a participação também, brilhante. Tá? Só tenho que agradecer. E vou ter uma boa quinta-feira, um bom final de semana depois dessa aula que eu tive hoje. Obrigado mesmo. Tá? Uma boa noite a todos. Obrigado, desembargador. Doutora Ariane, professora, muito obrigado. Doutor Maurício, desembargador Leonardo. E só registrando aqui, né, como o desembargador Leonardo ressaltou, tivemos pessoas que acompanharam do Rio de Janeiro, Minas Gerais, João Pessoa, Boa Vista de Jauato, no Amazonas, Pernambuco, Imperatriz, no Maranhão, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Manaus, Mato Grosso, São Paulo, Rio Branco, Macapá, João Pessoa, né, o que só fortalece a iniciativa aí da Escola Judicial, né, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, também toda a repercussão e a relevância do trabalho da professora doutora Ariane, e realmente nós tivemos uma noite com um grande aprendizado para todos que puderam desfrutar desse tempo e poder compartilhar tanto conhecimento. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará agradece a presença de todos e encerra este evento. Boa noite.